esse movimento todo também está permitindo com que essas instituições, ora com chapéu próprio, ora com chapéu de banco, de instituição financeira, estão permitindo com que elas comecem a atuar em nichos cada vez mais distintos, né? Ou seja, uma coisa está interligada à outra. Vamos dar um exemplo aqui, vamos falar do que isso quer dizer na prática. A gente, antigamente, né, vamos pensar aí em uma operação que acontecia, sei lá, 15, 20 anos atrás. Que tipos de banco a gente tinha no mercado, né? A gente tinha ali um banco voltado para o varejo, né? Um banco de conta corrente, conta poupança, um banco voltado para o consumidor final e só, né? Com serviços de prateleira. A gente tinha um banco de pessoa jurídica, focado aí em empresas de médio, grande porte e tal. A gente tinha bancos que focavam na administração de grandes fortunas, né? E tem até alguns nomes expressivos aí que se desenvolveram no Brasil nesse sentido. E a gente tinha dois ou três tipos de bancos que focavam também, que tinham um certo foco em áreas, sobretudo de crédito, muito especializadas. Por exemplo, bancos de agronegócio, né? Você tinha isso ali. Então, você tinha isso e tudo bem, você tinha um banco agro, você tinha um banco de financiamento de obra pública, ok, beleza. Mas hoje, cara, você tem banco de tudo quanto é tipo de coisa ou de todo tipo de nicho. Eu já vi banco se dizendo especializado em bandeira política de esquerda, né? Dizendo, olha, eu sou o banco da esquerda. Quem é de esquerda pode abrir conta corrente comigo, pode ter cartão aqui, que tá tudo certo. Eu já vi, você bem trouxe o exemplo aí, banco para gamer, né? Estados Unidos tem até mais disso do que aqui no Brasil. No Brasil, eu acho que a gente ainda vai ver muito mais coisa aparecendo nesse cenário, né? Esses dias eu vi também um banco com uma bandeira étnica, né? Era um banco que é voltado majoritariamente, ou pelo menos em termos de marca e público-alvo, para um público afrodescendente, né? Olha, se você é negro, se identifica com a bandeira, nós somos um banco para você, né? Enfim, esse negócio, bancos de nicho estão virando quase que bandeira corrente aí, né? Cada dia surge um novo. E todo mundo, como você falou, focado em tentar direcionar o seu esforço, o seu serviço para um público específico, para entender as necessidades desse público específico e talvez desenhar produtos que tenham mais a ver com isso. Então, o cara que é gamer, o que ele está interessado numa operação bancária? Será que esse cara está interessado em Esse cara seguro não de quer um vida? cheque. Não está. Talvez ele esteja. Hã? Esse cara não quer um cheque, né? Ele não quer um talão de cheque. Esse cara quer serviço digital. Exato. Né? Ele está interessado num serviço de talvez mais rápido, numa operação 100% via aplicativo, num crédito rápido ali para comprar alguma coisa de tecnologia. Enfim, muito, muito interessante assim observar essas mudanças e com certeza isso diz para a gente o que ainda está por vir, né? Já nos dá pistas de como é que esse movimento ainda pode crescer e ainda pode alcançar novos setores, aí, novas áreas, novos nichos, né? Acho que a gente só por exemplo, sem querer mudar de pauta, mas colocando uma pimentinha aqui, é, a gente vai ver em pouco tempo bancos especializados em cryptocurrencies, por exemplo, né? Já temos corretoras, mas acho que a gente vai passar a ver instituições inteiras só baseadas em criptomoedas, desde operações de crédito, seguro, compra e venda de outros ativos, enfim, transação, né? Modelo exchange, mas po podemos ver aí num cenário de curto prazo instituições focadas só em criptoativos, por exemplo. Não duvido que em 2022 a gente vá ver coisas nesse sentido, tá? Mas por que você acha que tem tanto surgindo assim, o Cabral?
tantas instituições surgindo? Sinceramente, Gustavo, eu acho que é um movimento que está acontecendo, é um fenômeno que está acontecendo não só no setor financeiro bancário, a gente já vê isso acontecendo em outros segmentos, né? Acho que o primeiro segmento que a gente percebe isso há anos acontecendo esse movimento é o segmento de conteúdos, né? Ou seja, se a gente voltar 100 anos no tempo, a gente poderia dizer que a produção de conteúdo ela estava centrada ali em grandes jornais, né? O jornal que escrevia para um público de amplo aspecto e que tentava, né, a duras penas, criar cadernos especiais para cada tema. Então, o jornal tinha lá a sua área de finanças, a sua área de notícias, a sua área de classificados, digamos, né? Aos poucos vão surgindo outros veículos de comunicação cada vez mais segmentados. Então, em vez de você ter só o jornal de amplo aspecto, você passa a ter o jornal focado em economia, o jornal focado em esporte, o jornal focado em moda, e assim por diante. Então, esse movimento de segmentação, de atingir públicos específicos, ele já aconteceu ao longo da história, né? E eu, assim, pego o exemplo de conteúdo porque eu acho que ele é muito forte. Hoje, a gente continua vendo subdivisões cada vez maiores em nichos de conteúdo, até na nossa área. Então, por exemplo, existem veículos que falam sobre a pauta financeira, né? Mas tem surgido, por exemplo, veículos especializados em fazer matéria, em fazer conteúdo sobre fintech, por exemplo. E aí vão surgindo subdivisões do cara que não quer falar mais sobre fintech, ele quer falar sobre open banking dentro de fintech, por exemplo. Que é a especificidade da especificidade, saca? É o nicho do nicho. E acho que a operação bancária está pegando isso também. Do mesmo jeito que se a gente pudesse fazer esse exercício histórico com outro tipo de negócio aí, restaurante, né? Se a gente pudesse voltar no tempo, a gente veria que os restaurantes eles circulavam mais ou menos em torno de poucas opções. E aí, à medida que o tempo vai passando, você vai tendo especialidades cada vez maiores buscando atingir públicos cada vez mais específicos ou até gostos cada vez mais específicos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Essa especialização por nicho, se ela visa atender aquele determinado público, ela também visa atender a esse público naquele momento. Pode ser que esse público, em outro momento, mude de interesse, de ideia. Ou seja, o gamer, ele não é gamer para sempre na vida toda. Mas naquele momento ele é, e naquele momento ele talvez exista uma solução financeira adequada, ou pelo menos focada em atender os interesses dele. O que não significa que depois que ele vender o PlayStation dele e tiver um filho, como foi o meu caso, ele continue se achando gamer e continue precisando daqueles serviços financeiros específicos, tá? Eu acho que isso a gente vai ver também instituições que, além de focar em seu atendimento, seu produto em um nicho específico, que pensam também na experiência daquele momento, que pode se transformar à medida que esse público também se transforma, sabe?